Olá, meu nome é Gustavo, estou no terceiro período de agronomia. Eu vou falar aqui hoje um pouco sobre manutenção de tratores agrícolas. Bom, essa manutenção é um conjunto de operações que é realizada aí, visando a conservação do trator, né, para poder manter ele em condições boas de uso. Essas manutenções, quando elas são realizadas no período certo e de forma assim correta, adequada, essa manutenção garante um melhor aproveitamento da máquina e maximiza aí a sua vida útil, resultando em operações com qualidade e menor custo operacional. O que acontece? Você fazendo essas manutenções corretas, você vai estar reduzindo um custo para você produtor, porque você vai estar reduzindo seus gastos, né? E assim, o período de manutenção preventiva, ele varia de acordo com cada marca de trator. Essas manutenções, elas vêm geralmente no manual do operador. Bom, esse período de manutenção preventiva dos tratores, ela pode variar aí de marca para marca, e com isso tendo assim o manual do operador sempre em mãos para nunca ter um erro, porque cada marca, como eu disse, ela varia, então ela precisa seguir seus passos corretamente. Agora vamos com alguns colegas para fazer esse tipo de manutenção mais detalhada e explicar como funciona cada parte. Bom, pessoal, vou explicar um pouco sobre a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela é a mais comum, né? Ela é a mais conhecida, porque é aquela manutenção que é feita ali de forma periódica no trator. Então, você vai fazer ela através, né, da detecção de peças que estejam ali desgastadas ou estragadas e vai substituir essas peças. Esse tipo de manutenção ele é fundamental porque ele vai garantir aí, né, uma maior eficiência do trator e uma maior durabilidade desses tratores que são fundamentais para o trabalho na fazenda. Bom, pessoal, falando um pouco agora sobre a manutenção do filtro de ar, né, no trator. O filtro de ar ele é de suma importância porque ele é responsável aí, né, por reter essas partículas, essa sujeira que estão presentes no ar, evitando que essas partículas elas entrem nas demais partes ali, nos demais componentes do trator e venham a afetar. O filtro de ar ele está localizado nessa região aqui do trator, né? Vou tirar aqui para vocês verem. Aqui. Então você vai retirar o filtro de ar e o que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai bater, por exemplo, aqui para poder limpar? Não. Por quê? Porque essa parte aqui é metálica, né? A parte mais dura. Então quando você bater o filtro de ar aqui, ele vai ter uma alta chance de amassar e afetar. Então você deve pegar ele e bater de forma leve ali no pneu com o objetivo de tirar toda a sujeira. Depois disso, você vai pegar ele, pegar essa parte aqui, encaixar novamente lá, né, no trator. E aí você vem com a tampa aqui, que vai variar aí de acordo com o modelo do trator, e vai fechar. E cara, está bem fechadinho, bem firme. Então, de forma simplificada. Bom, vou falar um pouco sobre a manutenção prescritiva, que é uma manutenção também conhecida como manutenção 4.0. Ela ainda não é bem conhecida em todos os tratores, não é utilizada em todos os tratores, apenas tratores mais novos utilizam dessa tecnologia, que através de sensores manda informação se tiver alguma peça em desgaste ou próximo ao desgaste, manda informação para uma central de inteligência e essa central repassa a informação para o trator. Bom, vou falar sobre a manutenção prescritiva, que também é conhecida como manutenção 4.0. Ainda não existe em todos os tratores, apenas tratores com tecnologias mais novas apresentam esse tipo de manutenção, que através de sensores mandam a informação de um possível desgaste ou alguma peça próxima ao desgaste para uma central de inteligência, e essa central de inteligência consegue informar, volta para o painel do trator e informa o motorista para uma possível manutenção. E ela também consegue agregar informações, gerando gráficos e auxiliando na manutenção
preventiva também do trator. Bom, aqui temos o radiador, que é responsável pelo arrefecimento do motor. Ele é feito através de um fluido que passa por todo o motor, resfriando ele, tirando o aquecimento dele. E é importante manter sempre limpo essa grade aqui, porque ela que vai, através dela, os fluidos são passados aqui e através dela vai haver o arrefecimento através do ar. Então é importante manter limpo, tirar todas as sujeiras daqui, para que não haja isolamento térmico. E também aferir o nível de água para ver se não está muito abaixo e assim sobreaquecer o motor. Bom, temos aqui o filtro hidráulico, que é responsável por fazer a lubrificação do sistema de direção e do sistema de transmissão, que é preciso fazer a troca a cada 750 horas trabalhadas, e também ficar atento a vazamentos de possíveis mangueiras e cubos e mangas de eixos também. Bom, o trator também tem uma complexidade de pinos graxeiros, como dá para ver aqui tem um, e é sempre importante no final do dia verificar se está completo a graxa, se não colocar mais. Olá, agora eu vou falar um pouco aqui sobre os cuidados que você tem que ter com o pneu. O pneu tem que estar sempre bem calibrado para evitar o consumo de combustível na direção, ficar mais suave. E o pneu tem como você botar a lastragem líquida e a metálica, que é essa aqui, ó. A líquida é recomendado colocar 75% do pneu, porque se você colocar 100% o pneu pode ficar maleável, igual um balão, e perder sua forma. E a lastragem metálica é colocada aqui no eixo e é segurado pelos parafusos, e tem a lastragem metálica no eixo dianteiro, que é esses anéis aqui, ó, que é colocado aqui. E com a calibragem certa do seu pneu, você tem a redução de consumo de combustível. E para você saber a calibragem correta, você tem que ver o manual do pneu, com a instrução de qual é a quantidade de calibragem certa para ele. É importante ter alguns cuidados aqui com o tanque, como no final da jornada de serviço, você completar ele para não haver a condensação do ar lá dentro e formar gotículas de água. E aqui nele também tem uma peneira, né, para pegar macros impurezas, né, que pode estar no combustível, e também para não evitar condensação e enferrujar. Bom, a manutenção preditiva é um dos métodos utilizados para prevenir danos e falhas de máquinas e equipamentos. É uma forma de acompanhar o dia a dia da máquina, e nisso utiliza várias formas e várias técnicas para fazer a inspeção, seja ela a inspeção visual, fazer a análise da máquina, a vibração, e tem um processo chamado ultrassom. Bom, o processo ultrassom consiste na manutenção preditiva. Consiste em detectar vazamentos com mais facilidade. Nós temos essa máquina aqui. Por exemplo, ela tiver com vazamento embaixo ou na parte do motor, esse ultrassom vai consistir nisso, em detectar, e você, ou o mecânico, vai solucionar aquilo que está em questão. Temos a termografia, tudo relacionado à manutenção preditiva, consiste em detectar alterações nos níveis de temperatura da máquina. Se você está nessa máquina, você olhou no painel, ela está superaquecendo, você vê que o sistema dela está sobrecarregado, você, através desse sistema, você vai conseguir analisar a temperatura e corrigir o problema em questão. Temos a análise de vibração, essa é uma das mais complexas na parte da mecânica, onde ela vai consistir em reparar todo o maquinário em si. Temos a análise de óleo, que é importante, onde vai verificar a textura, o grau de óleo em si, se está baixo, se o óleo está muito grosso, a textura dele. Essa parte faz parte da manutenção preditiva e é consistida como análise de óleo. Bom, a vantagem de ter essa manutenção preventiva, você vai aumentar a sua produtividade, você vai aumentar a segurança da sua máquina, seja ele trator, seja ele uma colhedora, e vai ter redução de custo em relação a isso. Bom, com isso, deduz-se que a manutenção preditiva é importante para o maquinário e vai ajudar ali a parte do agricultor. Bom, ao verificar o nível de óleo,
a gente tem que analisar a textura dele em si, o pico, se tá na medida correta. Esse que tá com a textura boa, tá no pico, como vocês podem notar aqui na vareta. Bom, ao verificar o nível do óleo na sua máquina, ela tem que estar em um local plano, o motor dela tem que estar frio, para você saber a detecção em si, se a textura dela tá boa e se o nível dela tá adequado. Porque ao você rodar com óleo baixo, você vai estar ocasionando ali alguns problemas, trazendo problemas para dentro do seu motor, do seu maquinário, e com isso você vai ter um gasto excessivo e muito grande. Meu nome é Caio Walter, vou falar agora sobre a manutenção corretiva. Ela é uma manutenção, ela é mais cara e mais complexa, pois ela é uma manutenção que você só vai fazer depois que alguma coisa no trator danificar, né? Então é uma manutenção que não tem aviso. E ela é mais cara por conta disso, que se você for deixar de trocar depois que já aconteceu, com certeza vai ficar mais caro, né? Um exemplo também pode ser o diferencial, que não é uma coisa muito barata, ou até mesmo um cartão, ou até alguma coisa mesmo no motor. E como ela é uma manutenção, né, que faz estrago sem avisar, isso é muito ruim, porque vai atrasar até mesmo na produção. Se você às vezes está lá no meio do campo, colhendo ou até mesmo plantando, aí o trator chega a estragar sem nenhum aviso, aí você vai perder tempo para trocar essa peça, né? E você tem que fazer isso o mais rápido possível, porque perca de tempo é perca de dinheiro. A importância do óleo lubrificante. O óleo lubrificante, ele cria uma camada entre duas peças, evitando o atrito entre ambas, né? E com essa camada vai proteger o motor de corrosões, de atrito, né? Que não vai dar desgaste e nem nada. E facilita também na limpeza e na manutenção das peças. Aqui é o filtro de óleo do motor, né? O filtro de óleo do motor deve ser trocado a cada 250 horas do trator trabalhado e serve para não deixar impurezas, né, e nem nada passar. Até mesmo se cair algum pouco de água no motor, o filtro não vai deixar passar. E aqui temos o filtro de combustível, né, que evita que impurezas passem no motor e para o combustível chegar mais limpo no pistão de combustão, para que seja mais eficaz o combustível, né, que nada atrapalhe. Aqui está ele aqui, e deve ser trocado de 250 horas, com o mesmo tempo do filtro do óleo.